Boa noite para você. A família precisa recorrer à justiça para que plano de saúde cumpra a lei de atendimentos de emergência, mesmo durante o período de carência. Uma menina de 9 anos ficou 3 semanas em um hospital público e, segundo a família, sem o suporte adequado, após uma série de convulsões. A criança segue internada em uma UTI. A Beatriz estava na escola quando teve a primeira convulsão. Ela se debate bastante, né? As primeiras crises ela estava se debatendo, se debatia, a língua enrolava e depois ela voltava. Quando ela ficava mais calma, ela perdia a memória, ficava algum tempo sem memória, ficou até 13 horas sem me reconhecer, sem reconhecer ninguém, não sabia o nome, não sabia onde estava, ficava sem falar, só babando, um olho fixo, sabe? Era bem assustador. A mãe conta que levou a filha de 9 anos para o hospital público mais próximo, em Cubatão. Encontrei a Beatriz, já estava deitada, quando eu cheguei até onde ela já estava deitada no chão. Primeiro me falaram que ela estava tendo um desmaio, para eu não ficar tão nervosa. Quando eu cheguei, era uma crise de convulsão. E aí a gente pegou e levou foi muito próximo, então levamos até o hospital, o PS Infantil de Cubatão, e lá ela teve o primeiro atendimento. Aí falaram pra gente que ela estava tendo uma crise de ansiedade, quando na verdade era uma convulsão. Antes disso, quando deu 12 horas, pediram pra gente, né, ela tá de alta, pode ir embora. E aí eu me recusei a ir embora, falei, não vou, porque ela pode se sentir mal na rua, pode acontecer alguma coisa, e eu não sei o que fazer. E aí eles deixaram mais 12 horas, depois resolveram internar. O plano de saúde foi acionado para que a Beatriz fosse transferida para uma UTI particular. Aí ela precisava, a gente estava tentando, né, amigavelmente com o plano, porque não existe a carência de emergência. E era uma situação urgente, emergência, né? Não teve conversa amigável com eles. Eles falaram, não tem o que fazer, ela está na carência e a gente não vai dar o suporte. A Tayane contratou um plano de saúde para a Beatriz em setembro de 2023. E havia uma cláusula com uma carência para a cobertura de internação até abril deste ano. Mas uma lei de 1998 diz que em casos de urgência e emergência, o prazo para atendimento é de 24 horas. A discussão que existiu com o plano de saúde era exatamente se existia ou não a carência para o atendimento da Beatriz. O plano de saúde, quando a mãe, a família de Beatriz procurava esse atendimento pelo plano, o plano dizia assim, não, na verdade existe uma carência contratual para essa situação e eu não posso atender Beatriz, você precisa cumprir o contrato, você precisa cumprir essa carência. Todavia, para situações de urgência e emergência, a lei é clara em dizer que a carência é de 24 horas, ou seja, contratei um plano no dia seguinte, eu já posso utilizar esse plano para urgência e emergência. O caso da Beatriz era extremamente de urgência, extremamente complicado, tanto que ela estava na UTI, no SUS. E aí o plano de saúde dizendo que ela não teria esse direito por conta da carência. Nós juntamos toda a documentação, demonstramos em juízo essa possibilidade, onde estava aí o erro da interpretação, né, que o plano de saúde estava fazendo daquelas cláusulas do contrato e da própria lei, e o judiciário foi extremamente sensível em conceder, na verdade, a liminar, para determinar no prazo de 48 horas que Beatriz fosse transferida para um hospital específico, coberto pelo plano de saúde, em que ela poderia ter o atendimento adequado para toda essa situação. A Tayane relembra as dificuldades que passou durante o período de internação da filha em hospitais públicos. Lá não tem todos os exames, não tem o suporte que a Beatriz precisava. Então, para fazer, por exemplo, uma ressonância, tinha que pedir uma ambulância, né? Tinha que ficar na fila dos exames, que é a fila do CROSS, se eu não me engano, e aí demora muito. Então, toda essa demora atrasa o processo de um diagnóstico, de saber por que ela está convulsionando, de saber o que está acontecendo com ela, né? E a consulta com o neuro era muito difícil. Por exemplo, os médicos solicitavam a presença, aí ela passou no dia 1º e pediu alguns exames. Depois ela foi passar dia 14. Só no dia 14 que ela conseguiu passar de novo, dar algum parecer.
E aí ela precisava dos resultados dos exames que ainda não tinha todos os exames prontos. Então isso atrasou um pouco mais. Não teve evolução. Ela ficou exatamente do mesmo jeito que ela entrou. Tinha muitas convulsões, as convulsões começaram a se agravar, começaram a se modificar. Então, cada hora aparecia mais um problema e sem solução, sem diagnóstico. 2 dias após a decisão judicial, o plano de saúde acatou a liminar e a Beatriz foi transferida para um hospital particular especializado no atendimento de crianças em Santos. Agora sim está num hospital infantil que está dando todo o suporte para ela, inclusive ela ainda está na UTI, né? Lá no modelo já tinham tirado, ela estava num quarto, queriam colocar ela numa parte psiquiátrica, com outros adultos, com pessoas que têm transtornos, sem saber o que ela tem, e a gente teve que brigar para ela poder ficar na parte pediátrica, e agora não, agora ela está melhor assistida. Já passou o neuro, os especialistas estão indo, tudo muito rápido. Antes de buscar os direitos na justiça, as pessoas podem fazer denúncias de irregularidades cometidas pelos planos de saúde em órgãos de defesa do consumidor e na Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Como explica o advogado. Se tiverem um problema em relação a essa situação, a primeira coisa importante é sempre procurar um órgão de defesa do consumidor para que consiga fazer uma reclamação ou apresentar uma reclamação na própria ANS. O fato de você apresentar uma reclamação nesses órgãos de defesa do consumidor e na própria ANS não vai fazer com que o plano mude de opinião, mas pelo menos já fica ali colocada essa sua situação para que, se você necessitar ingressar na justiça, você já tem um lugar para poder demonstrar que você se indignou e fez essa reclamação na via administrativa. Posteriormente, é importante você procurar um advogado da sua confiança, procurar a OAB da sua cidade, procurar o Ministério Público, se o caso, para que efetivamente essas situações sejam atendidas com a urgência necessária. E até mesmo, dependendo do caso, é importante que você vá até uma delegacia de polícia e faça um boletim de ocorrência, se as coisas efetivamente fugirem ao controle. E o Hospital Municipal de Cubatão informou que a paciente foi atendida na unidade e permaneceu na UTI infantil até o dia 9 de março. Realizou todos os exames necessários, incluindo a angiotomografia. Depois, a criança foi transferida para a enfermaria porque apresentava o quadro estável, segundo critérios médicos. Na última sexta-feira, dia 22, a paciente foi transferida para um hospital particular em Santos a pedido da família. Nós pedimos um posicionamento também para a empresa responsável pelo plano de saúde, mas ainda não tivemos retorno sobre esse caso.